Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, cumprindo a promessa que eu fiz a vocês de trazer aqui os temas mais envolvidos ao paranormal, ao sobrenatural, como os inscritos raiz aqui pediram. Por isso é que eu vou ressuscitar aqui a nossa hora da meia-noite, embora não seja meia-noite, ou talvez seja, não sei que hora você está vendo, mas eu estou postando esse vídeo às 5 da tarde porque já está ficando à noite. E quando a gente fala aqui de fenômenos paranormais, inclusive tem também o estudo da parapsicologia, né, que já é mais voltado para explicar que esses fenômenos não tem nada de espiritual, de fantasma, mas sim as próprias pessoas, né, tem um poder, algum tipo de poder psíquico, tipo Charles Xavier dos X-Men, e sem querer algumas pessoas conseguem liberar isso. Dizem que um desses poderes, né, que a pessoa teria seria de criar aquele fantasma muito conhecido como poltergeist. E eu quero mostrar para vocês um caso bem conhecido na Bahia, também é clássico, mas que rendeu várias matérias na grande mídia. E por isso mesmo eu quero mostrar para vocês que era uma época, inclusive família, nesse tempo, né, que a mídia era um pouco mais séria. Inclusive a indústria de filmes também, né? Você via que tínhamos muitos filmes bons falando de fenômenos espirituais e etc, etc. Hoje a moda é falar de zumbi, é o terror chamado científico, né? E tem um motivo para isso, é nos acostumar com o que vem aí pela frente. Inclusive pesquisas recentes que a gente mostrou aqui nos últimos vídeos, se você não viu, veja, onde a gente está explicando isso. Então essa parte paranormal, ela ficou de lado, e quando ela aparece hoje em dia, é para denegrir a imagem dos cristãos. Se você estiver assistindo os filmes mais novos, principalmente que tem a Netflix no meio, você vai ver que os vilões, as piores pessoas, os psicopatas, são pessoas de fé, pessoas que acreditam em Deus, e elas fazem as piores coisas nos filmes por causa da sua fé distorcida. Uma coisa que já deveria, né, se o mundo realmente fosse justo, já deveria ter levantado essas famosas bancadas evangélicas. E nós não vemos nada de evangélico nos caras, né? Dizem que são evangélicos se você não vê eles lutar pelos direitos, porque se fizer isso, né, se você pegar, por exemplo, no caso dos coloridos, se você pega eles, no caso, e coloca como psicopatas, como um filme aqui, que eu vou fazer até uma análise junto com vocês, mas o filme é tão ruim, é O Hotel Assombrado, mais ou menos esse o tema, e lá mostra uma senhorinha típica evangélica, né? Mostra tipo uma senhorinha evangélica, mas na verdade ela é uma psicopata, sacrifica as crianças, sufoca os bebês. Eu fico pensando se fosse um filme que mostrasse dessa mesma maneira, se comportando desse jeito, uma pessoa que fosse membro do LGBT. A repercussão que esse filme ia ter, como é que ele seria comentado pela grande mídia. Mas como é que os cristãos podem fazer o que quiser. Inclusive você deve ter visto, você que acompanha as notícias, que cada vez os ataques à fé cristã, e ataque mesmo, físico inclusive, perderam a vida por um desses ataques. Isso está acontecendo o tempo todo, mas não se comenta, se ignora, faz de conta que não aconteceu, e qualquer coisinha que alguém faz uma crítica, basta dizer não concordo, pronto, já é motivo para ser cancelado. Então, ou o nosso lado, que é maioria, começa a agir, começa também a exigir os mesmos direitos, afinal somos todos iguais, não é? Não é assim que eles mesmos falam, olha, nós somos todos iguais, então pronto, se somos todos iguais, vamos se respeitar. Mas não é o que está acontecendo. Até mesmo nessa reportagem eu quero que você preste atenção, que ela vai falar desse fenômeno, mas já se coloca meio que de lado a parte espiritual, vai falar mais de fenômeno que a própria pessoa causa e etc, né? Já puxando mais para a paranormalidade. Vamos analisar juntos e depois a gente volta para comentar. Gente, um mistério está assustando moradores de um distrito de Mascote, lá no sul do estado. Fenômenos estranhos estão acontecendo em uma casa em São João do Paraíso. Coloca estranho nisso. Os moradores dizem que móveis pegaram fogo sozinhos, sem nenhum motivo aparente, e pedras que estavam no terreno vizinho começaram a voar e foram parar dentro da casa. Nossa equipe foi até lá e conta os detalhes dessa história. Ao entrar na casa, a impressão que se tem é que ninguém mais mora aqui. Os poucos móveis e eletrodomésticos que restaram estão quebrados, amassados ou revirados. Vários pontos também estão queimados, com cinzas. Tudo começou na sexta e se estendeu pelo fim de semana. Seu Sidney, que é dono da casa, estava aqui com a mulher e o neto quando os fenômenos teriam começado a acontecer. Nós depois chegando aqui, nós colocamos uma pedra em riba. E aí começou jogando pedra e daí a pouco começou a derrubar trem e começou a pegar fogo.
Aí começou queimando, queima aqui, queima ali. Aí foi na hora que começou a bateria aí quebrando o trem, e mexendo e virando. Pegando fogo sem motivo. Sem nada, assim, a gente olhava, o fogo entra assim e vai embora. A casa fica em São João do Paraíso, distrito de Mascote, a 112 quilômetros de Itabuna, no sul da Bahia. Os vizinhos ouviram o barulho e ficaram muito assustados. Prato, copo quebrando, eu vi as pedras rodando assim, no ar. Começou a aparecer os fogos, do nada. Sofá queimando. Eu mesmo presenciei papel higiênico pegando fogo quando eu cheguei. Eu achei aquilo incrível, porque eu nunca tinha visto, né? Só em filme. Dona Silene conta que um pastor foi até a casa fazer uma oração, mas os fenômenos continuaram. Aí o pastor, quanto mais orava, as coisas caíam. O barulho aumentava. Do lado de fora da casa também teve mais estragos. Esse aqui é o quintal. E como a gente pode perceber, a pia foi virada. Muita coisa também foi destruída e pedras que estavam em terrenos próximos vieram parar aqui. É o caso dessa, que é bem pesada. A família ficou impressionada e sem entender direito como que tudo aconteceu. E não foi a primeira vez. Numa outra casa onde a família morava em Itapebi, distante 60 quilômetros daqui, pedras caíram no telhado. E na roça de parentes, objetos pegaram fogo e mais pedras caíram. Esse padre, que é parapsicólogo, foi chamado para tentar descobrir o que está acontecendo. Primeiro, tranquilizar a família, mostrando que trata-se de um fenômeno humano, parapsicológico. O tratamento está sendo feito, nós vamos acompanhar durante um tempo. As emoções, os traumas, os problemas internos fazem com que a telegia seja liberada, produzindo este fenômeno. Bom, teve um caso bem parecido com esse, meus irmãos. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi um dos primeiros vídeos do canal 1, né? Que a gente também mostrava um desses casos que a casa teve que ser demolida, né? Porque eu que tenho o quadro de investigação e já fui atrás dessas coisas, eu sei que não é brincadeira, meus irmãos. Eu posso dizer pra vocês que, realmente, se você for despreparado, se você chama uma pessoa que não tem a fé realmente verdadeira, não tem autoridade espiritual, ao invés de você resolver o problema, você piora ele. Eu digo por experiência própria, meus irmãos. Você pode inclusive atrair muita mazela para a sua vida. Eu não creio que as pessoas tenham esse poder de fazer isso, tipo um bison da vida. Eu não acredito nisso. O que a gente vê desde que o mundo é mundo e nas mais diversas civilizações, nas mais variadas épocas que o mundo existe, você vê falar de algo desse tipo de entidade. Não era à toa que as pessoas faziam rituais, faziam danças, faziam inclusive até sacrifícios para acalmar a ira dessas entidades. O problema é que hoje a gente vê com menos frequência esses fenômenos. Mas eu acredito que os antigos, que viviam mais na natureza, e inclusive a gente vê, você vai ver aqui nos vídeos mesmo, depoimento de pessoas, os nossos irmãos aqui, que são mais ligados com a natureza, que são mais sensíveis, elas conseguem testemunhar esses fenômenos o tempo todo. Só que hoje existe essa cultura de que, olha, se você falar disso, você é perturbado. Existe essa cultura. Então as pessoas passam pelas experiências e às vezes tem vergonha de falar, né? Às vezes quando a gente abre o espaço aqui, né, a pessoa... Por isso é que pedem tanto. Davi, fala sobre esses assuntos, porque muitos aqui vivem esse tipo de experiência o tempo todo. Eu conversava um tempo desse com um vigia, né? Um inscrito nosso aqui, um irmão nosso que é vigia. E ele dizia, Davi, o que eu vejo no meu trabalho não é brincadeira, é porta de banheiro se abrindo, eu escuto gemido. E onde eu trabalho, já aconteceu muita coisa ruim lá, inclusive antes de ser essa firma que eu tomo conta. E é difícil você não encontrar um caminhoneiro, um vigilante, né, que não tenha uma experiência desse tipo para falar. Teve inclusive uma aqui bem famosa, que virou notícia em rede nacional, até internacional, que foi no shopping aqui da nossa cidade, onde a escada rolante começou a funcionar, apareceu um vulto, mas aí o shopping negou no começo, depois não, disse, não, isso aí
é uma jogada de marketing, ou seja, aproveitar o fenômeno para dizer que era uma jogada de marketing, quando nunca foi. Eu inclusive fui para o evento que eles estavam fazendo. Parecia um barraco de madeira coberto com um pano preto, uma coisa que você viu que foi improvisada. É óbvio que se você fosse fazer, né, um shopping, fosse fazer uma campanha de marketing daquela magnitude para viralizar até internacionalmente, eles não iriam fazer um barraco de madeira com 3 atores dentro. Uma coisa realmente vergonhosa, coisa de interior mesmo. Mas fizeram aqui. E aí, fica por isso mesmo, por quê? Porque é mais fácil pensar nisso, né? Se as pessoas começarem a parar para ver o seu próprio comportamento, imaginando que, né, encarar essa realidade, olha, essa vida é passageira, a verdadeira vida é pós essa aqui, eu tenho que rever meus atos. Eu tenho que ver coisas que eu estou concordando, que eu estou vendo acontecer, sendo implementado, e eu, para não esquentar a cabeça, eu estou indo na onda. Se as pessoas começarem a ter essa postura, fica ruim de se implementar a agenda. Você vê que está tudo ligado, meu irmão. É um assunto espiritual, mas está tudo ligado. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu faço mesmo questão de saber. Deixa aí as suas experiências, meus irmãos. Aqui você vai ser sempre respeitado, tá certo? E nós voltaremos amanhã com mais um vídeo revelador para você. Se você está gostando desse tipo de vídeo, se você quer que ele continue, então ajude para que ele continue mesmo. Deixa o seu like, deixa o comentário e compartilhe, irmão. É necessário, muito necessário que você faça isso para que eu possa conseguir sempre estar trazendo esse tema, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.